Enem Libras 2017. A química verde pode ser definida como criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Um recurso de geração de energia que obedeça a esses princípios essa questão do Enem Libras 2017 é sobre a química verde, que, como ele diz aí, tem alguns princípios: o desenvolvimento, a aplicação de produtos, de processos químicos, com a finalidade de reduzir ou mesmo de eliminar a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. E aí ele pergunta: um recurso de geração de energia, portanto, para produzir o combustível, um recurso de produção de energia, de produção de um combustível que é fonte de energia, que obedeça a esses princípios da química verde E aí, nós temos 5 alternativas, vamos analisar cada uma delas. Item A, petróleo bruto. E aí? Produção de energia a partir do petróleo bruto. Obedece os princípios da química verde? Não. Por que não? Primeiro, porque o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, desde um átomo de carbono até 80 ou mais átomos de carbono, mas tem também enxofre, e o petróleo tem sempre um teor de enxofre. Quando você faz a destilação fracionada do petróleo, ainda temos resquícios desse enxofre nas frações do petróleo, como na gasolina, no óleo diesel. Então, quando você queima gasolina e óleo diesel, além de poluir o ambiente com CO2, porque a combustão dos hidrocarbonetos produz CO2 e água, então você está poluindo o ambiente com CO2, que causa principalmente uma intensificação do efeito estufa, que é um problema ambiental sério na atualidade. Só que você queima também enxofre. Ao queimar esses traços, resquícios de enxofre que estão na gasolina, no óleo diesel, você produz SO2, que é o dióxido de enxofre, que pode ser oxidado a SO3, trióxido de enxofre, que reage com a água produzindo ácido sulfúrico. Aí nós temos mais outro problema ambiental, que é a chuva ácida. A chuva com pH ácido, bem mais ácido que o tradicional, causando diversos problemas ambientais decorrentes da chuva ácida. Então, sem dúvida, petróleo bruto não é nada com os princípios da química verde, porque é um poluente e as frações do petróleo, ao serem queimadas, também vão produzir diversos poluentes. Além de tudo, o petróleo é uma fonte de energia não renovável. Anote aí, tem A, petróleo bruto, fonte de energia não renovável. Então, isso também não é um princípio da química verde. O princípio da química verde é usar fontes de energia renováveis e que ou não eliminem poluentes ou reduza a produção de poluentes. Item B, carvão mineral. Carvão mineral é mais poluente ainda do que o petróleo. O carvão também é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, de compostos contendo enxofre. E aí o carvão mineral ele tem um teor de enxofre maior do que o teor de enxofre do petróleo. Então, quando você queima carvão, além de produzir CO2 em grande quantidade, além de produzir SO2, SO3 em maior quantidade ainda do que o petróleo, então vai colaborar muito mais ainda para a chuva ácida do que o petróleo. Nós temos no carvão uma fonte também não renovável e um teor de enxofre bem maior do que o teor de enxofre do petróleo. Então a gente pode dizer que o carvão colabora ainda mais para a chuva ácida. E outro problema, a queima do carvão sempre tem também uma queima muito mais incompleta. Uma combustão incompleta produz CO, que é o monóxido de carbono, que é um veneno, pode se ligar à hemoglobina formando a carboxiemoglobina e matar o indivíduo por envenenamento. E também produzir fuligem, que é aquela fumaça negra. Aquilo ali é pó de carvão.
pó de carvão no ar, causando doenças respiratórias, principalmente em crianças e adultos. Então, item B, pior ainda, o carvão é uma fonte não renovável e, sem dúvida, é um combustível muito mais poluente do que as frações do petróleo, como gasolina e óleo diesel. Item B, biocombustíveis. Os biocombustíveis são fontes renováveis. O etanol é um biocombustível. Aqui no Brasil se produz etanol a partir de quê? Da cana-de-açúcar, do caldo, da garapa de cana ou até mesmo do bagaço da cana-de-açúcar. É uma fonte renovável, basta plantar cana que você produz etanol. É lógico que quando você queima o etanol, também você polui, porque o etanol, quando sofre combustão, produz CO2 e água. Colabora para a intensificação do efeito estufa. Mas quando você planta cana para realizar fotossíntese, você retira uma parte de CO2 do ar, que você sabe que a fotossíntese é o CO2, a água, para produzir glicose e oxigênio. Então, você, quando queima etanol, libera CO2. Mas quando você está plantando cana, você retira CO2 do ambiente. Então, você, de certa forma, polui, mas diminui a poluição através da fotossíntese. Então, os biocombustíveis são bons por causa disso. Então, um tipo de biocombustível aqui no Brasil é etanol. O biodiesel também é um biocombustível, que é feito a partir do óleo de mamona, do óleo de girassol, etc. E eu vou já mostrar como é que é produzido o biodiesel, o que é o biodiesel, vamos aprofundar isso, a partir de um triglicerídeo, que é um óleo, uma gordura vegetal. Então, biocombustíveis, fica aí, item C para a gente marcar. Vamos dar uma olhada. Item D, usinas nucleares. As usinas nucleares são fontes não renováveis, anote aí. Por quê? Porque você precisa de um isótopo radioativo. Um isótopo radioativo é uma fonte não renovável. Por exemplo, o urânio. O urânio, para você obter o urânio, ele foi produzido ao longo de milhões de anos. O que se faz é aumentar o teor de urânio radioativo, enriquecer o urânio, que é obter uma maior quantidade do isótopo radioativo do urânio. Agora, uma usina nuclear, ela é uma fonte não renovável, isso é ruim, e também ela produz, quando você faz o processo de fissão nuclear, fissão é pegar um núcleo grande, que é o núcleo de urânio, por exemplo, ou de plutônio, e quebrar em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia, só que esses núcleos menores, originados da fissão, eles são radioativos. Então você tem que guardar esses lixos nucleares, que são chamados assim, durante centenas de anos, até que eles sofram um decaimento e passem a emitir um nível de radiação que não seja mais letal aos seres vivos. Então, a usina nuclear também não está em acordo com a química verde, sem contar a possibilidade de acidentes, ainda que seja remota, mas mesmo assim, mesmo que não haja acidentes, nós temos a produção de lixo nuclear e de lixo radioativo e é uma fonte não renovável de energia, item D nem pensar. Item E, usinas termoelétricas. Aqui no Brasil, quando nós temos um baixo nível de água nas usinas hidrelétricas, aí começa a produzir energia a partir das termoelétricas. Ora, as termoelétricas você vai queimar ou carvão, ou gasolina, ou óleo diesel para produzir energia elétrica. Então, ao queimar esses combustíveis, você também tem fontes não renováveis. Queimar carvão, gasolina e óleo diesel é queimar poluentes. Então, o item é termoelétricas também não. Então, o único item que está, o único recurso de geração de energia que obedece aos princípios da química verde é o item C de casa, biocombustíveis, questão resolvida. Só que, além de resolver a questão, eu quero lembrar para você, ou lhe ensinar, o que é o biodiesel, de onde ele vem e como é que ele é produzido. Então vamos lá, vamos olhar aqui esse meu esquema. Então o biodiesel é produzido a partir de óleos. Óleo de mamona, óleo de babaçu, óleo de qualquer fonte que você obtenha. O que é um óleo? Quimicamente, um óleo é um triéster. Veja que ele tem 3 vezes a função éster. C dupla O é um éster. Ele é um triéster. Ele é um triglicerídeo. Ok? Então tá aí um óleo. E esses R's, R1, R2, R3, é uma cadeia longa. Em geral, são 16 ou 18 átomos de carbono
contando aqui com o carbono do éster. Então, nós temos um triglicerídeo de cadeia longa. Isso é um óleo. Um óleo não é o biodiesel. Ele tem que passar por um processo de reação química para produzir o biodiesel. Que reação é essa? Você coloca para reagir com um álcool, que pode ser ou metanol ou etanol. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando como exemplo etanol. Pode ser também metanol, ok? Anote aí. Esse álcool, ele vai atuar como um nucleófilo. O que é um nucleófilo? Tem afinidade por carga positiva. O oxigênio, ele é parcialmente negativo e o carbono é parcialmente positivo. O oxigênio é parcialmente negativo, o carbono parcialmente positivo. Oxigênio parcialmente negativo, carbono parcialmente positivo. Então, o etanol é um nucleófilo. Por que o etanol gosta de carga positiva? Porque ele tem pares de elétrons livres aqui no oxigênio. Cada molécula de triglicerídeo reage com 3 moléculas de etanol. Porque o etanol, ele vem e ataca esse carbono para se ligar aqui, ó. O oxigênio vai se ligar e essa ligação se quebra. Isso acontece 3 vezes, ó, são 3 moléculas. Ó. Vem, ataca o carbono, essa ligação se quebra. Vem, ó, ataca o carbono, essa ligação se quebra. Então, apaga isso aqui, né, ó, quebra essa ligação. E o que é que vai ficar ligado nesse C dupla O agora, Alexandre? O, CH2, CH3. Então vai ficar, ó, R1, C dupla O, CH2, CH3. Está aqui, ó, R1, C dupla O, CH2, CH3. R2, C dupla O, CH2, CH3. R3, C dupla O, foi que se ligou nele, O, CH2, CH3. E esse hidrogêniozinho aqui, Alexandre, do etanol, ele vai se ligar a esse oxigênio, a esse oxigênio, a esse oxigênio, porque são 3 moléculas, para produzir um outro produto dessa reação de transesterificação. Essa reação de produção do biodiesel, ela é chamada de transesterificação. É uma transesterificação. Por que esse nome? Transesterificação. Porque eu parti de um éster e um álcool e obtive outros ésteres e outro álcool. Aqui é um triálcool, um triol, o glicerol, também chamado de glicerina. O nome oficial é o propan 1,2,3-triol. Propan 1,2,3-triol é o nome do glicerol. Então veja, por que o nome transesterificação? Porque eu parto de um éster e um álcool e obtenho outros ésteres e outro álcool. O glicerol não é o biodiesel, é um subproduto dessa reação. O biodiesel é isso aqui, ó. Então, com as nossas palavras, o que é o biodiesel quimicamente falando? É uma mistura de ésteres etílicos se eu tiver usado como nucleófilo etanol. O que é que teria mudado, observação, se eu tivesse usado como nucleófilo o metanol, que é um álcool com um carbono só? O que era que teria mudado? No lugar de ter 2 carbonos aqui, ó, só teria um carbono, CH3. O que seria então o biodiesel? Seria uma mistura de ésteres metílicos de cadeia longa. Ó. Não esqueça que esses grupos R1, R2 e R3, que aqui estão, ó, R1, R2 e R3, são cadeias longas, contando com esse carbono, geralmente 16, 18 átomos de carbono. E esses R's podem ser iguais ou diferentes. Então, a partir de um óleo, eu reajo com um nucleófilo, pode ser metanol ou etanol, para produzir ésteres metílicos ou etílicos, que é o biodiesel, e glicerol. O glicerol é um subproduto que está sendo muito utilizado para a síntese de outras substâncias na química, outras indústrias vão trabalhar com esse glicerol, e o biodiesel vai ser usado como combustível. E é um combustível renovável, por quê? Porque para produzir biodiesel eu preciso de quê? Do óleo. E o óleo, basta plantar aquela fonte, se é mamona,
Um óleo produzido a partir de mamona, eu planto a mamona. Óleo a partir de babaçu, eu planto o babaçu. Então é uma fonte renovável. E aqui no Brasil se trabalha muito com o nucleófilo etanol, que o etanol é produzido também a partir de uma fonte renovável, que é a cana-de-açúcar, o garapa de cana ou o bagaço da cana. Então tá aí a questão, a gente já tinha resolvido, o item C é um biocombustível que está de acordo com os princípios da química verde, e agora você entendeu como é produzido o biodiesel a partir de um óleo, a partir de um triglicerídeo, um óleo ou uma gordura, através dessa reação de transesterificação, ok? E é uma reação de substituição nucleofílica. Se pedirem para você classificar, é uma substituição nucleofílica. Por quê? Porque esse grupo foi substituído pelo nucleófilo, que é o etanol. É uma reação de transesterificação e é uma reação de substituição nucleofílica. Questão resolvida e aprofundada. Com o processo de produção de biodiesel a partir de óleos ou gorduras, marcamos a letra C de casa.